Galera, parece que Felipe Coutinho está voltando para o Brasil, né? E o principal clube, né? Óbvio, né? Que ele vai voltar, seria o Vasco, o time que projetou ele aí para o mundo, né? Um jogador que já teve muitas passagens pela Europa, já tá já praticamente em reta final de carreira, né? Não tá bem em reta final, mas assim, pelo futebol dele, né? Decaiu muito, mas na minha opinião, o Felipe Coutinho seria uma boa peça para poder jogar com o Vasco. O Vasco está sonhando na contratação do Felipe Coutinho. É possível, galera. Lembrando, a diretoria do Vasco tem dinheiro e quer investir na contratação do Felipe Coutinho para 2024. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre a possível contratação do Felipe Coutinho no Vasco. O link também vai estar na descrição, galera. Crédito Direitos Autorais SPN do Grupo Disney. Vasco que também pensa na montagem do time para 2024 e com a chegada de Alexandre Matos, surge o nome de Felipe Coutinho. E não é só ele. Olá, fã de esportes. O novo diretor esportivo da SAF do Vasco, Alexandre Matos, está trabalhando bastante para reforçar o time Cruz Maltino para a próxima temporada 2024. Além disso, está tentando ampliar o vínculo, o contrato do técnico argentino Ramon Dias e do seu filho e auxiliar Emiliano Dias. Quanto aos reforços do Vasco, o primeiro nome que está sendo negociado, Vasco tentando fechar a contratação do zagueiro paraguaio de 30 anos, Júnior Alonso, aquele mesmo que já passou pelo Atlético Mineiro, atualmente está no Krasnodar da Rússia. O preço que o time russo quer é de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais. O Vasco está tentando diminuir esse valor para ficar, então, com esse primeiro reforço, Júnior Alonso, que já trabalhou com Alexandre Matos no Atlético Mineiro. O jornal da Espanha, Sport, está noticiando que o Vasco tem interesse em repatriar 3 ex-jogadores que já passaram por São Januário. O principal deles é um sonho de consumo antigo da torcida Cruz Maltina. O meia Felipe Coutinho, hoje com 31 anos de idade, ele pertence à equipe do Aston Villa da Inglaterra, mas está emprestado ao Al Duhail do Catar até julho de 2024. Segundo o irmão de Felipe Coutinho, não está acontecendo, por enquanto, nenhuma negociação do Vasco com o Felipe Coutinho. Os outros 2 nomes citados pelo jornal Sport da Espanha são o volante Souza, 34 anos de idade, ele está se recuperando de uma cirurgia no joelho no CT do Vasco, e o último nome citado pelo jornal espanhol é do meio-campista Alain, 32 anos de idade, atualmente no Al-Wada dos Emirados Árabes, mas por enquanto o Vasco não confirma nenhuma negociação. 11 jogadores terão seus contratos terminados no final deste ano e o Vasco está analisando se vale a pena ficar com alguns, dispensar outros, entre eles goleiro Ivan não deve ficar, o lateral direito Paulo Henrique, outro lateral direito Gabriel Dias, o zagueiro Maicon e também o outro zagueiro Robson Bambu, o volante Zé Gabriel, o meia Praxedes e os atacantes Alex Teixeira, Sebastian e Rossi. Valeu, Cícero. O desempenho de Felipe Coutinho, de 31 anos, então, em seus últimos clubes. No Aston Villa foram 43 jogos, 6 gols, 3 assistências e uma média de 253,6 minutos para participar de um gol. Agora emprestado ao Al Duhail, 8 jogos, 4 gols, 3 assistências e 96 minutos para participar de um gol. Seria ótimo, né? Mas assim, não vai ser o dinheiro que vai convencer a liberação, né, dos árabes, né? Perfeito, Alex. Acho que esse é o resumo. É claro, assim, ninguém vai discutir se é bom ou ruim contratar o Felipe Coutinho, né? Mesmo com 31 anos de idade, e não é uma idade avançada, ainda tem um bom tempo de futebol pela frente. É óbvio que seria uma excelente contratação. Agora, é óbvio também que passa pelo desejo do jogador. Ele é um cara que pertence a um clube de Premier League que está jogando no Catar, ou seja, dinheiro não vai ser o que você provavelmente vai poder utilizar para convencê-lo a voltar ao Brasil. Então tem que ter algo a ver com o desejo do jogador, o desejo de voltar para o Brasil, o desejo de voltar para o clube em que ele foi formado e tudo mais. Eu acho que é aquela questão. O poder de convencimento do Alexandre Matos, a gente já elogiou aqui outro dia, de fato ele é bom em negociação e tal, mas me parece que nesse caso a negociação não passa muito por cifras, por forma de pagamento, etc. e tal, passa pelo desejo do jogador.
E só englobando aí os nomes, né? Souza, 34, Alan, 32 anos. O Vasco já fez nesse último mercado, acho que entendendo que era necessário ter experiência tal, na segunda parte do campeonato, um mercado muito voltado para jogadores já mais experientes, com mais de 30 anos, que foram importantes, acho que não se discute, sei lá, o Medel, o próprio Payet, mesmo que não o tempo todo, o Maicon, enfim, foram jogadores até importantes para que o Vasco permanecesse, mas é preciso olhar um pouco para isso também, né? Não montar um time única e exclusivamente feito de jogadores já mais experientes, porque você precisa de uma mescla para que as coisas, em geral, deem certo, para que você tenha um time com a intensidade necessária, né? Ok, não estamos falando de Premier League, mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato que também exige muito, né, dos seus elencos, pelo calendário maluco. A gente teve o exemplo do Corinthians na temporada passada, que montou um time que parecia muito forte com todos os seus jogadores mais experientes, mas que no fim não podiam jogar todos juntos. Então acho que essa é parte do planejamento importante também para esse Vasco, olhar um pouco para a formação do elenco, olhando para uma mescla de maturidade, né, de experiência com juventude e vigor físico. E o bom desse planejamento é que passa necessariamente pela presença, pela continuidade do trabalho do Ramon Dias, né? Claro que acho que talvez tenha surpreendido a muita gente, né? Mas ele fez um bom trabalho, eu acho que isso não se discute. A gente falava do que o Vasco estava fazendo antes mesmo dele se salvar matematicamente do rebaixamento, porque ele dava pinta de fato que não ia sofrer tanto, acho que sofreu até mais do que muito torcedor imaginava num certo momento, né? Na última rodada, com todas aquelas doses de tensão, mas sim, é claro que o Ramon Dias tem que participar desse planejamento também, até porque agora ele é um técnico que conhece o que ele tem ali, né? No momento em que ele chegou, bom, deixa eu ver aqui, deixa eu conhecer, aquela tradicional adaptação às pressas que você tem que fazer sempre no futebol brasileiro, já que cada clube costuma contar com no mínimo 2, né? No máximo 4 ou 5 técnicos por temporada. Galera, Felipe Coutinho no radar do Vasco, né? Parece que o Alexandre Matos já chegou e já tá trabalhando firme para poder trazer boas contratações. Assim, os nomes que foi dado aí, o nome que não agradou muito é o do Souza, o jogador de 34 anos, vem de lesão no joelho, e na minha opinião, não seria uma boa contratação para o Vasco. O Vasco também não pode ficar contratando jogadores com uma idade já um pouco acima, né? Já tem o Payet, já tem o Verratti, né? Já tem o próprio aí o Medel. Então o Vasco não pode ficar investindo em jogadores com idade muito avançada, porque os campeonatos são longos, né? São muitos jogos durante a temporada, quase 70 jogos. Então, assim, é difícil você contar com um elenco com jogadores dessa idade que não vão conseguir jogar todos os jogos. E provavelmente, né, um ou outro jogo vai desfalcar e pode fazer falta. Então, o planejamento do Vasco não pode ser esse. Tem que contratar jogadores com idade, no mínimo aí, entre 26, né, até 30 anos. Não pode ter muitos jogadores com 35 anos, 36 anos, porque não dá, não é possível nenhum clube. O próprio exemplo mesmo é o Corinthians. O Corinthians estava com uma equipe, uma idade muito avançada e brigou pela parte de baixo, né? Foi muito complicado jogar, mas agora o Felipe Coutinho, com 31 anos, tem plenas condições sim de jogar e atuar bem pelo Vasco. É um jogador, na minha opinião, é muito bom, tem muita habilidade. Não está no seu melhor momento? Não está, mas para o futebol brasileiro eu acredito que ele pode chegar e pode encaixar muito bem nesse novo time do Vasco para 2024.